versículo 3. Amém? A palavra hoje está em 2 versículos apenas, versículos 3 e 4. Na verdade é esse texto, mas eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Se você quiser anotar, quem gosta de anotar e quiser anotar, o tema dessa palavra é medo versus fé. Amém? Hoje Deus vai falar sobre medo e sobre fé, graças a Deus. Salmo 56, versículo 3. Pai, que nesse momento o Senhor seja soberano e seja o Teu Santo Espírito a falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o Teu toque, queremos ser ministrados pelo Teu Espírito, queremos sair daqui renovados e fortalecidos, queremos sair daqui conhecedores do que está no Teu coração, que o Senhor tenha liberdade de agir, que tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus seja agora cancelado, e toda estratégia do mal, tentando gerar algum tipo de distração, de roubo, seja de ordem espiritual ou física, todo incômodo físico, todo problema na mente que talvez os teus filhos estejam passando, que vem tentar roubar a semente da palavra, nós declaramos que não prospera nesse lugar em nome de Jesus. Mas esse lugar é um ambiente favorável à ministração da tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Salmo 56, 3 diz assim: e me vindo o temor, em outras traduções, o medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Em outras traduções, um homem. O que me pode fazer o homem? Amém? Então, nós, queridos, e essa palavra ela é muito prática para as nossas vidas, nós diariamente somos assaltados por medos. Isso é uma realidade. Qualquer ser humano, tá? Se você pegar até os super-heróis nos desenhos animados tem medo de alguma coisa, né? Tem um inimigo, tem um medo, tem alguma situação que causa temor, pavor. O ser humano é diariamente assaltado pelo medo, né? Então às vezes a gente tem, por exemplo, quem é pai tem que lutar sempre contra o medo de ver seus filhos se perderem, sim ou não? Pelos descaminhos desse mundo. Os pais querem ver seus filhos bem, mas eles são assaltados por aquele medo de falar: o que será do meu filho? Que caminho meu filho vai escolher na vida dele, né? Outros têm medo de doença, tem medo de ser alcançado por uma doença, de ser alcançado, puxa, minha família inteira tem um histórico dessa doença, será que isso vai acontecer comigo também? São setas que vêm na nossa mente, tentando causar medo, né? Outros têm medo de não conseguir honrar seus compromissos financeiros, né? Será que eu vou conseguir sustentar minha casa? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir sustentar, pagar minhas contas? Será que eu vou arrumar um emprego melhor? Será que eu vou ter um aumento? Será que minha empresa vai dar certo? São medos que diariamente nós vamos ser assaltados por eles, nós vamos ser alcançados por eles, né? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês na Bíblia é que os grandes homens e grandes mulheres de Deus na Bíblia passaram por medos. Deus nunca escondeu o medo na vida de nenhum deles. Deus nunca suprimiu da história deles. Veja que a maioria deles foi conhecido como heróis da fé, mas isso não impediu deles terem medo, né? Então, por exemplo, e Deus mostra o que causou esse medo. O primeiro casal da Bíblia teve medo, sim ou não? Adão e Eva teve medo. Quando eles tiveram medo? Quando pecaram. A Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus, que passeava no meio do jardim, e se esconderam, porque tiveram medo de se expor, medo de expor o pecado. Você sabe que muitas pessoas não vêm à igreja
porque estão em pecado. E porque estão em pecado, sabe que o pecado deles diante de Deus, não diante de nós, mas diante de Deus vai ser revelado, vai ser confrontado, então eles não vêm. Eles têm medo de encarar a Deus, porque sabem que estão no pecado. Ao invés de se arrependerem, serem livres do pecado e viverem a promessa de Deus, eles preferem se esconder da presença de Deus. Você fala assim, vem na igreja, não, eu quero ir na igreja, eu vou, domingo eu estou lá, conta comigo tudo. Mas o medo os rouba da presença de Deus. Então Adão e Eva tiveram medo. Abraão teve medo. A Bíblia diz que Abraão, em um determinado momento, foi alcançado de um medo tão grande que aquilo virou pesadelo. Quem já teve pesadelo? E justamente com algo que você tinha medo. Abraão foi assaltado dessa forma. Diz que ele dormiu um sono pesado de medo e ele teve pesadelos, ele foi opresso durante o sono. Abraão teve medo de morrer, então mentiu, falou que, olha o que o medo vai gerando, né? Mentiu, falou que a esposa dele não era esposa, porque por ela ser bela, os homens poderiam matá-lo para ficar com ela. Ele falou, não é minha esposa, não é minha irmã. Aí tomaram a esposa dele. Uma vez? 2 vezes. Por causa do medo, Abraão mentiu. Tem muitas pessoas que por causa do medo mentem. Não conseguem enfrentar a realidade. Né? Alguém chega para você, foi você que fez isso? Não fui eu não. E mentem, porque vão ser confrontados de alguma forma. Então a mentira, ela normalmente, ela é fruto do medo. Às vezes a pessoa não é mentirosa costumada, porque tem alguns que são contumados mentirosos, né? Meu Deus do céu, a pessoa vive uma mentira. Antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa como assim, que baseava a minha vida em mentiras. Por quê? Porque eu queria mostrar o que eu não era. Para você mostrar o que você não é, você tem que mentir. Você tem que inventar uma história, você tem que criar um cenário. Então, eu não era aquilo que eu queria ser. Então eu mentia, eu inventava, eu mentia para as meninas, eu mentia para os amigos, eu mentia porque eu queria mostrar uma coisa que eu não era. Então a mentira fazia parte da minha vida. Eu mentia para fugir das situações. Só para vocês terem uma ideia, uma vez, presta atenção nisso, olha essa história. Uma vez eu saí com o carro da minha irmã tinha acabado de comprar um carro, zero. Tinha lançado, era lançamento o carro, minha irmã foi lá e comprou o carro zero. A gente morava no interior, lá em Sertãozinho. E aí no ano novo, eu falei assim para ela, você vai sair à noite? Você vai lá para o baile, né, que tinha do ano novo, no clube e tal? Ela falou, não vou. Eu falei, você me empresta seu carro? Eu falei, de carro novo? Eu era soberbo, né? Queria aparecer de carro novo. Ela, não, eu empresto. Só que tinha um detalhe, né? Junto com a soberba tinha bebedice. Então eu saí acompanhado aquela noite. Era eu, carro novo e 1 litro de amarula que eu deixei aqui no banco e fui tomando. Aí fui pro baile, bebi mais ainda. Aí quando deu umas 5 horas da manhã, um amigo meu chegou, que frequentava a minha casa, chegou para mim e falou assim, Carlos Henrique, vamos tomar um lanche? Porque tinha aqueles carrinhos de lanche, você saía da boate e ia lá para os carrinhos de lanche comer, aquelas coisas que você nunca viveu, porque você nasceu santo, né? Só eu fiz isso porque eu nasci no pecado. Mas aí o que aconteceu? Vamos lá comer? Vamos. Aí nós estava chovendo, no Novo Centro de Garoa, estava chovendo, eu saí de carro e ele veio atrás, chegou na esquina, eu fiz a curva meio rápido, ele não conseguiu fazer e pá, bateu atrás do carro da minha irmã, né? Nossa, aí nós fomos para o carrinho de lanche. Olha isso, queridos, olha o que eu tive que ouvir nesse dia. Nós fomos para o carrinho de lanche. Aí no carrinho de lanche, a gente comendo ali, né? Ainda curando a ressaca ali, curando a bebedice, comendo. Aí eu falei assim, cara, ele falou assim, Carlos Henrique, olha, eu pago o carro da sua irmã. Só não conta na sua casa que fui eu, para não queimar meu filme lá com a tua família. Aí eu falei assim, mas o que eu vou falar? Olha o que ele me disse. Ele falou assim, você é o melhor cara que eu conheço para mentir. Olha a minha fama. Você é o melhor cara que eu conheço para mentir. Inventa uma história. Aí fui para casa, né, pensando o que eu vou fazer. Parei o carro na garagem, fechei o carro, entrei e fui deitar. Estava todo mundo dormindo ainda em casa, né? Era 6, 7 horas da manhã. Deitei, mas não consegui dormir, fiquei com a cabeça
Aí daqui a pouco entra meu pai no quarto. Eu já sabia, né? Casei, que aí eu fingi que eu estava lá, né? Aí ele, o que aconteceu com o carro da tua irmã? Lembra disso, pai? O que aconteceu com o carro da tua irmã? Como assim? Olha isso. Como assim aconteceu com o carro? O carro da tua irmã está batido. Como está batido, cara? Hoje é 1º de janeiro, não é 1º de abril, não é dia da mentira, deixa eu dormir. Aí ele, não, para, falou mais sério, né? Está batido, eu falei, fui lá. Olhei o que eu já sabia. Olhei o que eu já sabia. E aí forcei até comecei a chorar. Aí eu comecei, olha isso, olha o nível, Rosângela. Ainda bem que eu, melhorou? Ainda bem que eu me converti, senão você ia sofrer. Aí eu chorei, forcei até comecei a chorar. Ele, o que foi? Eu falei, não sei, pai, como bateram nisso? Como você não sabe? Eu falei, não sei, eu estacionei, fui pro baile, peguei o carro e vim para casa. Mas como você não viu? Eu não vi, tá? Porque ele bateu do lado do passageiro, né? Aí eu falei, eu entro por aqui, ó, alguém bateu aqui quando estava estacionado. Onde estava estacionado? Eu falei, vamos lá que eu te mostro. Saí de casa com meu pai. Olha isso. Fui até uma rua qualquer perto do baile. E falei assim, estava estacionado aqui. Aí meu pai olhou, né? Aí olhou ao redor, aí olhou para dentro de uma garagem. Olha como o diabo nos ajuda na mentira. O diabo te ajuda na mentira, viu? Se você não se arrepender da mentira, ele te ajuda, a tua mentira dá certo. Só que ele fica com uma legalidade na mão. Vai ver? Ele vai vir cobrar. E ele cobrou. Aí meu pai olhou assim, aí ele viu uma caminhonete com aqueles engates na garagem. E aonde eu falei que estacionava o carro, se a caminhonete saísse, batia exatamente ali. Aí ele falou, ó, foi lá. Essa caminhonete saiu e o engate bateu e amassou aqui. Tá até meio, o engate está até meio ralado. Você lembra disso? Está até meio ralado. Aí eu falei, e agora, pai, nós vamos chamar? Porque eu não vi, como é que eu vou reclamar agora que ele bateu? Ele vai falar que não foi agora. Aí nós ficamos lá uns 5 minutos, não vai ter o que fazer, vamos embora. Fomos embora para casa. Aí eu falei, Fernanda, me perdoa, nem vi, não, aí chorei de novo. Aí ela, fica tranquila, você não tem culpa de nada. Eu falei, não tenho mesmo, foi uma fatalidade. Meu amigo depositou, ela mandou arrumar, meu amigo depositava na minha conta e eu fingia que pagava para minha irmã o conserto do carro. Passou. Voltamos para São Paulo, minha família saiu do sertãozinho e voltou para São Paulo. Aí esse meu amigo veio nos visitar em São Paulo. Pegou um ônibus e veio passar um final de semana com a gente aqui em São Paulo. Aí eu falei para a Fernanda, quero levar ele no Bexiga, que era uns barzinhos que eu frequentava. Eu sei que você também nunca foi lá, você nasceu santo, mas eu frequentava, né? Aí eu falei assim, tem no Bexiga, um barzinho que eu frequentava, quero mostrar para o Fernandinho. Aí eu falei, empresta teu carro. Ela, lógico, pode ir. E nós fomos. Parei numa das ruas, paguei para o cara tomar conta. Era o mesmo carro, era o mesmo amigo, era a mesma pessoa, ou seja, a legalidade estava aberta. O diabo tinha aquela mentira guardada na mão dele. Quando nós voltamos, a porta do carro estava no chão, totalmente torta, arrancaram o toca-fita, o rádio, roubaram o carro, o celular dele, que estava dentro do carro, aquela um celularzão desse tamanho, que ele não levou para dentro, não pegava bem aqui, levaram, roubaram, fizeram a limpa no carro e detonaram o carro de mim. É lógico que eu não me liguei nisso. Eu não me liguei. Voltamos para casa, Fernanda, para que seu carro amassado? Aí dessa vez eu tive que pagar essa porta para consertar e tudo. Então, queridos, a mentira, ela abre ilegalidades. A gente mente porque tem medo. E se essa mentira não for desfeita, essa legalidade fica para o resto da vida. Por isso nós precisamos abrir mão da mentira. Por isso Deus é taxativo quando diz, os mentirosos não herdarão o reino. Na verdade a tradução diz, nenhuma classe de mentirosos. Porque tem gente que conta mentirinhas, tem gente que conta mentironas, tem gente que só omite. Todo tipo de mentira tem legalidade para o resto da vida. Amém? E aí, quando eu me converti, eu estava no meu encontro com Deus, Deus falou no meu ouvido, confessa essa mentira para a tua família.
E aí eu reuni minha família. Ah, não, desculpa, não foi no encontro, foi no meu batismo. Antes de me batizar, eu confessei todos os meus pecados para minha família. Aí Deus falou assim, me lembrou, fala, confessa essa história. Ninguém acreditava, porque a história encaixou tão bem. Meu pai achava que o cara achava. Aí eu contei, olha, Fernando, sabe aquele dia? Foi o Fernandinho que bateu no carro, nós escondemos de você. Aí contei tudo, e me libertei daqui. Amém? Então, Abraão teve medo e mentiu. Jacó teve medo de enfrentar seu irmão, porque ele enganou seu irmão. E aí ele teve medo de enfrentar. Às vezes a gente tem medo de enfrentar coisas porque a gente sabe que errou. Mas não tenha medo, se você enfrentar para consertar, Deus é contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é contigo para consertar suas falhas. Simplesmente abre o teu coração. Jacó foi lá com medo, se escondeu, lutou com Deus, ele lutou com Deus. Sabe que às vezes a gente passa a vida lutando com Deus, porque a gente não quer, tem medo de enfrentar os nossos erros, as nossas falhas. Jacó tinha um erro no passado, ele precisava enfrentar o irmão dele, mas ele teve medo. E porque ele teve medo, ele lutou com Deus. Para de ficar lutando com Deus, porque você tem medo de enfrentar os seus erros no passado. Deus é contigo quando você tem o coração generoso, o coração aberto para enfrentar os seus erros. Amém? A Bíblia diz que Moisés teve medo de voltar para o Egito. Josué teve medo de um novo desafio, que era liderar aquele povo. Talvez Deus esteja colocando novos desafios nas suas mãos. Talvez um desafio familiar, talvez um desafio profissional, talvez um desafio ministerial. Não tenha medo. O que ele diz para Josué? Josué, não temas, nem te espantes, eu sou contigo. E Deus está falando hoje, coloca o teu nome no lugar de Josué. Amém. Loredana, Rosa, Melissa, Sueli, todo mundo. Luciano, eu sou contigo, não temas nem te espantes, eu serei contigo. Eu sou contigo nesse novo desafio, Rosângela. Eu sou contigo nesse novo desafio, Natan, Bia, José Carlos, Rubem. Eu sou contigo nesse novo desafio. Em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Amém? Gideão vivia com medo dos midianitas. Isso fazia com que ele vivesse num buraco. Queridos, o medo nos leva a viver num buraco. O medo nos aprisiona. O medo nos segura. O medo faz a gente não querer sair do buraco, porque tem que enfrentar um exército inimigo. E aí Deus aparece para Gideão e diz: Gideão, vai na tua força. Que força era essa? O cara vivia num buraco. O cara não tinha medo. Tinha medo dos midianitas, porque os midianitas vinham de tempo inteiro e destruíam toda a colheita do povo de Deus, do povo hebreu. E Gideão era pobre, ele era novo, ele era fraco, ele tinha limites. Os limites na vida de Gideão faziam ele viver com medo. Queridos, nós sempre vamos ter desafios de limites. Às vezes nós estamos bem financeiramente, às vezes a gente está com os limites financeiros. Esses limites financeiros não podem fazer a gente ter medo. Amém? Amém. Não pode. Tem gente que para de dizimar e ofertar porque o limite financeiro faz ele ficar com medo. E quando você tem medo, você não pratica princípios. Gideão tinha medo. Tinha medo de sair do buraco. Tinha medo de se expor, porque ele vivia limites. Os limites não são para causar medo na sua vida. Os limites são para você exercer a sua fé e crer que Deus vai fazer a obra. Em nome de Jesus. Os limites que você vive hoje, talvez familiares, financeiros, profissionais, limites ministeriais, porque você não viu ainda o seu ministério romper, o seu chamado romper, isso não diz respeito a você não conseguir conquistar. Os limites são para que você creia mais em Deus, para que você confie nele, porque ele está dizendo para você: vá na tua força. Mas como se eu não tenho força, não estou com força nem para ir no culto de domingo? A força de Deus que está em você. Quando Deus disse para Gideão: Gideão, vai na tua força, ele não estava falando que Gideão era forte, porque a imagem de Gideão era de alguém fraco. Ele estava dizendo que Paulo lá na frente depois vai dizer: é quando eu sou fraco que eu sou forte. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na tua fraqueza hoje, no lugar onde você se sente fraco hoje, que o poder de Deus está se aperfeiçoando. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão
com sono ou vocês vão tomar posse? A palavra está sendo liberada sobre a tua vida hoje aqui. Amém? É nesse poder, é nessa fraqueza tua que Deus está aperfeiçoando o poder dele. Porque se você for forte, você nega o poder de Deus. Se você consegue tudo, eu sou bom, eu consigo, eu posso, eu pego, eu faço tudo, para que o poder de Deus? Você faz tudo, Deus tira. Deus não te aperfeiçoa. Só é aperfeiçoado quem sabe diante de Deus que é fraco. Então ser fraco não é o problema. O problema é ser fraco e ter medo. Na sua fraqueza não tenha medo. Na sua fraqueza tenha esperança. Porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em nome de Jesus. Amém? Geazi teve medo da guerra. Quem era Geazi, pastor? Geazi era um discípulo, era de Eliseu, que era um dos profetas, mestres da escola do profeta. Eles tinham discípulos. E Geazi era o homem, aquele discípulo grudado no líder, sabe? Aquele discípulo colado no líder. E aqui vai uma dica, tá? Seja colado no teu líder. Seja colado no teu pastor. Seja colado no teu discipulador. Por quê? Porque o teu discipulador tem uma palavra para te livrar do medo. Posso ouvir amém? Amém. Ele tem uma palavra. O teu pastor tem uma palavra para te livrar do medo. E aí o que aconteceu? Eles foram cercados pelo exército inimigo. Eles estavam totalmente cercados por um exército. E aí o que acontece nessa hora? Em que eles estão cercados pelo exército inimigo, Geazi tem medo e fala assim para o profeta: acabou, vamos morrer. Vamos ser aniquilados de uma forma intensa. E aí Deus vem e através do profeta diz assim para Geazi: Geazi, abre os seus olhos espirituais. O problema é que você está olhando as circunstâncias. O problema é que você está olhando para o inimigo. O problema é que você está olhando para o problema. E Deus não quer que você olhe para o problema. Deus quer que você olhe para Deus. Deus quer que você olhe para Ele, aquele que é o autor e consumador da sua fé. E aí o que acontece? O que nessa hora os olhos de Geazi se abrem. E quando os olhos de Geazi se abrem, ele vê um exército de anjos muito mais numeroso do que o exército que tinha cercado eles. Então o medo ali, quando a gente abre os nossos olhos espirituais, o nosso medo acaba. Enquanto a gente continua com os olhos naturais, o medo persiste. Deus quer te dar olhos espirituais. Amém. Hoje a tua visão vai se abrir. Amém. E você vai ver que mais são os que estão contigo do que os que estão com o inimigo. Amém? Amém? Amém. Geazi teve medo. Davi teve medo de morrer nas mãos do rei Saul. E ele se escondeu de medo. A gente se esconde de medo, como eu já falei, em Adão e Eva, não é verdade? Os discípulos de Jesus tiveram medo da tempestade. Não sabiam que era Deus, pastora Rosângela, que estava na tempestade. Amém? Por isso que você tem que deixar Deus te usar com voz profética nesse lugar. Tá? Não tenha receio, não tenha medo. Deixa Deus te usar. Você é canal de Deus na nossa vida. Você é profeta do Senhor neste lugar. Deixa a unção profética que habita e que se manifesta em você falar conosco nesse lugar. Amém? Lembra da célula? Lembra do outro culto? Ó, Deus falava. Os discípulos tiveram medo da tempestade. Tiveram medo ali daquela tempestade 2 vezes. Oh, já tiveram a primeira experiência, vão ter medo de novo. Olha como o medo ele é complicado. Vou voltar. Os discípulos estão lá, o barco para cá, para lá, e Jesus dormindo. Essa é a primeira. E Jesus dormindo. Aí acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos, vamos morrer, o barco vai afundar. Eu sou um pescador que sempre pescou no meio da tempestade, mas hoje eu estou com medo. O cara tinha experiência, mas estava com medo. Então guarde algo no teu coração. As suas experiências não impedem você de ter medo. A tua capacidade, os teus talentos não impedem você de ter medo. A gente, mesmo com talento, mesmo com capacidade, continua tendo medo. Olha isso. E aí o que aconteceu? Jesus levanta: ai, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Acalma-te, acalma-te. Eles viram o que Jesus fez.
Primeira vez. Quem é esse que até o mar obedece, que até a tempestade recua? Quem é esse? Aí eles pegam o barquinho de novo. Jesus fala, atravessa, depois eu encontro com vocês. E aí vem o quê? A tempestade de novo. E aí o que acontece? Vamos morrer. Gente, pelo amor de Deus, era só lembrar. Mar, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Tempestade, acalma-te. Cala-te. Era só lembrar o que Jesus fez. E fazer. Mas não, queridos, o medo ele é complicado. O medo faz nos esquecer do que Deus já fez na nossa vida. O medo parece que trava tudo. Engana tudo, ele fecha a nossa visão, ele trava a nossa visão. E a gente não consegue ver mais a saída, não consegue ver a solução. Eles tiveram a experiência de verem o mar se acalmar, e agora o mar estava revolto de novo, eles ficaram com medo de novo. E aí quem vem andando sobre as águas? Jesus. Só que eles já estavam tomados pelo espírito do medo, não conseguiam enxergar Jesus, viram um fantasma. Quem anda com medo não enxerga Jesus, mas enxerga fantasmas, porque fantasma dá medo. Pai, você é crente. Quem é crente aqui? Mas se você ouvir um barulho dentro da tua casa estranho, vai, cadê o macho? E é sempre no escuro quando não tem ninguém. Você está sozinho no escuro e sem querer, zapeando, você caiu ainda numa imagem de um filme de terror naquele dia, a tua mente ainda está com aquela imagem. Aí começa. Aí você fala, mas eu fechei todas as portas, uma porta bateu, como assim? Por quê? Porque somos assolados por Espírito de medo. Quem anda com medo não vê Jesus, não vê Jesus, vê fantasmas. E fantasmas geram medo. É o que nós estamos vendo aqui. Olha quantas passagens de medo na Bíblia, de homens e mulheres que foram exaltados pela fé. Tiveram medo. Pedro teve medo da tempestade, de novo, e afundou. Nessa mesma passagem, olha o espírito do medo agindo 3 vezes seguidas na mesma passagem. Eles tiveram medo porque o barco estava sendo chicoteado pelas águas. Eles tiveram medo porque não enxergaram Jesus e acharam que era um fantasma. E quando eles viram que era Jesus, e Pedro falou, então Senhor, deixa eu ir até aí. Jesus falou, venha. E ele começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco ele olhou o mar, ele viu a tempestade voltando. Ele teve novamente medo. Queridos, nós precisamos definitivamente nos libertar do espírito do medo. Porque senão vai numa sequência, nos assolando, nos oprimindo, nos fazendo afundar, nos fazendo ser jogados pelo mar de um lado para o outro. A gente perde o controle de tudo. O medo faz a gente ficar perdido. O medo faz a gente não enxergar corretamente as coisas. O medo começa a nos oprimir, começa a nos afundar. Mas hoje nós definitivamente seremos livres de todo medo nesse lugar em nome de Jesus. Bom, pelo menos 3 acreditaram. Vou falar de novo. Hoje, definitivamente, você será livre de todo medo na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos sair daqui e acabou. Não é o medo bom, tá? O medo bom te preserva. Aquele que tem medo de atravessar correndo a avenida, graças a Deus, espera fechar o farol e atravessa. Porque quem não tem medo pode atropelar. Então tem o que a gente brinca que é o medo bom, né? É o medo de você não se arriscar. Eu tenho que lutar contra o pavor de altura. Não gosto de altura, mas isso também me preserva, porque eu nunca me arrisco a sentar no parapeito de uma janela, de um prédio, de andar em lugares, isso me preserva, amém? Mas, aqui nós estamos falando do medo opressor, do espírito do medo. Você sabe que algumas ações malignas são chamadas de espírito, né? E o medo é uma delas, é o espírito do medo, amém? Pedro teve medo. Jesus, queridos, teve medo de ir para a cruz, por causa da agonia que ele ia passar. Ele sabia que era uma morte de cruz, e ele teve medo de passar por aquela situação, a ponto de pedir para não passar por aqui. Então, até Jesus, na sua humanidade, ok? Porque Jesus era homem e era Deus, mas ele se permitiu ser homem
e viver como homem, para poder carregar como homem os pecados sobre ele, ok? Jesus, mesmo sendo homem ali, mesmo sendo Deus, como homem, ele teve medo. Ele teve medo de ser pregado numa cruz. Ele sabia o que ia doer, ele sabia o que ia sofrer, e ele teve medo, ele falou, não quero isso. E às vezes, no caso aqui de Jesus, esse medo nos ministra de uma forma, que é aquele medo que faz você sofrer por antecipação. Jesus passou por essa situação. Não tinha acontecido ainda, mas ele já sofreu antes. E sofreu uma agonia tão grande a ponto de suar gotas de sangue. No caso de Jesus, ele já sabia o que ele ia passar. No nosso caso, muitas vezes a gente sofre por antecipação desnecessariamente. Porque às vezes Deus, naquela situação, vai nos livrar, mas a gente já sofreu antes. Não sofra por antecipação, isso é medo. Medo faz a gente sofrer antes. Tem coisas que nós vamos sofrer, tem sofrimentos que virão. Espera acontecer e lute contra ele, não sofra antes. Não viva sofrendo por aquilo que talvez possa acontecer. Coloque nas mãos de Deus, como Jesus fez. Senhor, eu estou sofrendo por antecipação. Eu estou agoniado. Ele disse para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Era uma angústia profunda. E Jesus foi e pôs essa angústia nas mãos de Deus. O que Deus falou para ele? Essa angústia é lista, porque você vai passar por isso. Eu não vou te livrar disso. Você vai passar. Aí ele disse, então seja feita a tua vontade. Mas tem algumas outras que quando você, na sua angústia, colocar na mão de Deus, Deus vai falar assim, não sofra por antecipação, porque eu vou te dar livramento. Quantas passagens da Bíblia Deus falou, não, eu vou te livrar. Amém? Então não fique sofrendo. O medo faz a gente sofrer por antecipação. Amém? Ter medo não é o problema. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga assim. Olha bem nos olhos, procura alguém aí, olha bem nos olhos das pessoas e diga assim. Não, ter medo não é o problema. Fala aí para a pessoa, ter medo não é o problema. Não é o problema. Parar de confiar em Deus por causa do medo, sim. Isso, é para você falar. Parar de confiar em Deus por causa do problema. Então ter medo não é o problema, mas parar de confiar em Deus por causa do medo, isso sim é o problema. Todo mundo pode ter medo em algum momento. Eu, você, bateu a porta lá à noite, peraí, por que eu estou com medo? Os anjos do Senhor estão acampados ao redor, diz a palavra, acabou o medo. Por isso que aqui no Salmo diz assim, em cuja palavra eu exalto. Davi diz, o medo veio, mas eu exalto a tua palavra. A palavra acabou. Puxa, acho que entrou alguém na minha casa, tem barulho. Peraí, o Senhor falou que acampou os anjos ao redor dele e me livra. Acabou o medo. Vocês estão entendendo? Então, ter medo não é problema. O problema é deixar com que o medo, por causa do medo, você pare de confiar em Deus. O medo virá de qualquer forma, não adianta. Tá? Desculpa falar, eu sei que você não queria ouvir isso. Você queria ouvir outra coisa, mas o medo vai vir toda hora, todo dia. São setas. O inimigo tem setas específicas. E uma delas é o medo. É o espírito de medo que fica ali te rondando, esperando para paralisar a tua vida. Ok? Mas, as escalas desses medos, elas também variam, conforme o momento que passamos, primeira coisa. Então, por exemplo, vem uma seta de medo. Dependendo do teu estado de espírito, dependendo como você está naquele dia, o medo varia o poder dele. Aquele dia você acordou bem, aquele dia você está bem, você está tranquilo, aí vem aquela seta de medo. Ela não tem tanta eficácia, mas no dia mal, no dia que você já acordou mal, no dia que você já acordou meio de pá virado, já não orou direito antes de sair de casa, a hora que vem a seta de medo, ela te assola. Então o medo, a intensidade dele varia, primeiro, por como você está naquele dia, principalmente nas suas emoções. Por isso que Deus diz, de tudo que guardares, guarde primeiramente o teu coração. Porque se suas emoções, que é a base das emoções, não estiver bem, o medo tem mais poder. E segundo, também o medo varia
principalmente quando não estamos ligados a Deus. Então as pessoas que têm uma fé inconstante, o medo vai ter mais poder. Por isso, a minha insistência em falar com os discípulos, em falar para vocês, olha, não deixe de vir às reuniões e alimentar a tua fé. Porque se a tua fé estiver alimentada, o medo não vai ter tanta incidência assim. Amém. Não vai ter tanto poder assim. Amém? O medo vem sobre os discípulos, a tempestade veio sobre os discípulos e sobre Jesus. Eles estavam no mesmo barco. Sim ou não? Sim. Os discípulos foram tomados de medo. Jesus não. Por quê? Porque Jesus dizia sempre assim, eu e o Pai somos um. Quem é um com o Pai, pode vir a tempestade que for. A tempestade é real, ela não é irreal, tá? Não ter medo não quer dizer negar a realidade, mas é enfrentar a realidade no poder de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Amém? Por mais que sejamos, presta atenção nisso, que interessante, por mais que sejamos cuidadosos, responsáveis, zelosos, e ainda que tomemos todas as medidas para nos proteger e proteger tudo que para nós é precioso, sabemos que não temos controle de todas as coisas. Sim ou não? Até foi legal o testemunho da Rosângela, que o Luciano na quinta-feira completou, né? Quando a Rosângela perdeu o controle, Deus tomou o controle e deu tudo certo, né? Ou seja, nós somos zelosos, cuidadosos, eu cuido do meu filho, com o melhor que eu posso fazer, dos meus filhos, com o melhor, dentro dos meus limites, dentro das minhas falhas como ser humano, eu cuido deles, tento dar para eles princípios, tento dar o melhor para eles, mas eu não tenho controle. Quantos estão entendendo? Então, por mais que você seja zeloso, cuidadoso, com o que é seu e com o que você ama, nós não temos controle sobre tudo isso. Então, o que nós precisamos? Confiar em Deus, esperar nele. O medo sempre virá, somos humanos, vivemos num mundo atual de aflições, não podemos negar isso, mas quando o medo vem, não podemos permitir que ele influencie as nossas decisões. Porque qual é a decisão de quem está com medo? É parar, é ficar parado. Já viu uma criança que não está com medo? Ela trava, ela não sai do lugar, ela fica desesperada, mas ela não reage. Põe a criança na borda da piscina, nunca entrou na piscina, ai que água, ai! Ela fica até dura. Não é assim a criança? É a reação do medo. Às vezes a gente, como adulto, não fica, mas por dentro está paralisado. Né? Quem assiste tem um seriado, uma série, na verdade, de policial que se chama Law and Order SVU, né? Vítimas Especiais, Unidade de Vítimas Especiais. É uma unidade da polícia norte-americana, aqui no Brasil também tem, mas lá é mais intensa, que trabalha só com casos de crimes contra crianças, mulheres, idosos, ou seja, pessoas na sociedade mais frágeis, então, mais vulneráveis, isso, perfeito, essa é a palavra. Ou seja, trata com estupros, trata com agressão a crianças e todo esse negócio. E a gente vê lá pelos policiais que já têm experiência explicando que a maioria das mulheres, quando vão ser abusadas, elas não conseguem reagir. Elas não conseguem lutar, elas se paralisam por causa do medo. Elas paralisam. Então elas acabam sendo estupradas e elas se sentem depois até culpadas. Porque o diabo ele trabalha assim. O diabo te machuca e depois te acusa porque você está machucado. É assim que o diabo faz. O diabo não brinca, tá, gente? Então não brinque com ele. Então não brinque de vida espiritual. Isso é algo que eu compartilho muito sério para nós. Não brinque de igreja. Não brinque de ser cristão. Porque o diabo não brinca. Não brinca. Não brinque de, quando eu vou na igreja, quando der, quando eu estiver feliz, quando eu estiver bem. Não faça isso. Venha na igreja no seu pior dia. Venha na igreja na hora que você estiver com 42 de febre. Porque é aqui que você vai ser curado. Sabe, estou dando exemplos, sabe? Não estou falando, né? Aqui, graças a Deus, tem um povo de fé. Amém. Isso, graças a Deus. Né? Mas o que mostra?
que a pessoa quando está com medo, ela fica paralisada. E aí esse seriado, eles ministram as moças que foram estupradas falando, olha, não se culpe. Não se culpe porque você não reagiu. É natural o medo paralisar a pessoa. É natural o medo não dar reação. Nessa hora de um assalto, às vezes, é até melhor que o medo paralise a pessoa, para ela não reagir. Leve o que for. Eu fui assaltado 5 vezes já, mão armada, antes de Jesus. Depois de Jesus, eu nunca mais fui assaltado. Nunca mais. 5 vezes a mão armada, revólver no meu peito. Levaram tênis, levaram relógio, levaram moto. É porque eu vivia, gente, debaixo da maldição. Então eu vivia 5 vezes revólver na minha cara. As 5 vezes eu travei. Não reagi. Levaram. Hoje está aqui, tem relógio, tem sapato, tem carro. E tem vida. Amém? Mas o medo assolador, o medo opressor, ele quer paralisar a tua vida espiritual. Ele quer paralisar a tua vida emocional, você ficar preso em emoções tóxicas. Ele quer paralisar a tua vida financeira, você deixar de plantar sementes para colher sementes, colher frutos. Ele quer te paralisar em todas as áreas, quer paralisar nos seus relacionamentos. Aí você tem medo de falar, você tem medo de se expor, você tem medo de perdoar, você tem medo de pedir perdão. É isso que o medo assolador quer fazer. Amém? A palavra em Provérbios 25, Provérbios 20, versículo 5 diz: o medo arma laços. Ou seja, o medo nos amarra. Por isso que existe uma síndrome chamada síndrome do pânico, que é um medo nível hard. O que acontece com quem tem síndrome do pânico? Não sai da cama, não sai de casa, não anda sozinho, não pega elevador, não anda na calçada. Uma pastora, até o testemunho dela acabou não passando, porque muitas pastoras mandaram no ciclo das mulheres, mas só tinha 8 semanas, né? Que é a pastora Fátima, ela teve síndrome do pânico. Ela não saía na calçada com o carrinho do bebê, porque na cabeça dela o carro ia desgovernar, subir na calçada e matar o bebê dela. Olha o que o medo... Qual é a probabilidade? Já aconteceu? Aconteceu. Num carro perdeu o controle e atropelar alguém na calçada. Sim, mas qual é a probabilidade disso acontecer? O medo começa a distorcer as probabilidades. Começa a criar um mundo ilusório. Quem vive com medo vive no metaverso. Vive no multiverso. Vive num universo que não é o nosso. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Então, mas o único caminho para vencer o medo é confiar em Deus. Só que isso não é um voo cego, sabe? Não é uma fé irresponsável. Eu confio em Deus, vou andar aqui no parapeito do prédio. Isso não é fé. Isso a Bíblia condena. O que a Bíblia diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso não é fé, tá? Isso não é fé. Entenda o que eu vou falar. Tá? Eu estou sem nenhum dinheiro aqui, então eu vou dar uma oferta de 3 mil reais no cartão de crédito na igreja. E passo o cartão. Só que o salário dele é de 1.500. Mas Deus proverá. Isso não é fé. Isso é tentar Deus. A Bíblia nunca mandou você dar do que você não tem. Nunca. Mas falou do que você tem, para você ser fiel e generoso. Tá bem? Então se você tem, dê seu dízimo. Se você tem, dê sua oferta. Mas nunca mandou a gente fazer nada de forma irresponsável. Ok? Tem momentos que Deus te desafia. Eu já dei ofertas muito maiores de 3 mil reais. E desafio. Eu não tinha ali, mas dentro de uma programação eu tinha como dar. Me desafiava? Me desafiava. Era desafiador, mas também nos levou a experiências extraordinárias com Ele. Eu fiz uma vez uma oferta de 5 mil reais, que foi uma oferta assustadora para a Rosângela, porque ela não esperava que eu subisse no púlpito, né? E eu também fui tão entusiasmado que eu esqueci de avisar ela. A gente nunca faz uma oferta que não seja em unidade casal, gente. Nós somos um, nosso dinheiro é um. Aqui não tem o meu dinheiro, o dinheiro dela. Aqui tem o nosso, é a provisão da casa. Aqui nós somos, é uma família, né? E aí o que aconteceu? Só que naquele dia, quando veio o voto,
quando veio o desafio, porque Deus já tinha falado comigo, olha, vai ter um desafio de 5 mil reais aqui. Eu falei, nossa, tomara que não tenha, né? Se Deus está falando para mim é porque Ele me quer envolvido nisso. E veio o desafio exatamente. Sabe quando veio o número que Deus falou? Eu não tinha dúvida, eu subi. Quando eu subi, a Rosana falou, aí ela vai, Deus, tipo assim, não era falta de fé, mas era. Aí eu chamei lá e falei assim, olha, eu vou fazer 5 cheques, eu vou fazer 5 vezes de R$1.000, tá? Que já, eu tinha 2.000 na conta que eu queria entregar de oferta, e eu falei, eu posso dar as outras em 3 vezes de 1.000, mas eu não quero fugir desse voto, né? Pode. Isso era 12 de dezembro. Está chegando 12 de dezembro, Jesus fala comigo. Era 12 de dezembro. Chegou no dia 30 de dezembro, nós cobrimos a oferta inteira de uma vez. Lembra? Como? Não sei. Deus faz um milagre. Mas foi irresponsável, não foi uma coisa. Então, o que Deus está falando aqui? Que o medo te paralisa de fazer o que você tem que fazer. Mas não é, a fé não é uma coisa irresponsável. A fé, Deus é comigo, então eu vou atravessar a avenida na hora que abrir o farol. E nada, nenhum mal vai me acontecer. Não, isso não é fé. É lógico, estou exagerando, tá, gente? Mas às vezes no dia a dia, a gente age com uma fé irresponsável. Uma fé que é fora do que Deus espera de nós. A nossa fé, queridos, não precisa ser em grandes coisas. A fé que agrada o coração de Deus é no dia a dia. É dia após dia. Não adianta hoje eu estar com uma fé que me faz escalar uma montanha de costas e amanhã eu não consigo passar numa lombada. Que fé é essa? Não. A fé ela é gradativa, ela vai aumentando a cada dia Deus vai te dando mais fé, e aí você vence a lombada, aí depois você vence o monte, depois você vence a montanha, e daqui a pouco você está lá no Everest. Aí sim se chegou, porque você venceu etapas. Então vence as etapas, ainda que pequenas hoje, e glorifica a Deus, porque você vai ver você chegar em lugares muito altos. Eu profetizo que você vai chegar em lugares muito altos, a tua fé vai te levar em lugares altos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e o testemunho da tua vida atraia muitas outras vidas para conhecer esse Deus que é misericordioso. Amém? Só quem recebe, diga eu recebi. Um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Eu te encorajo hoje a ir em busca do seu propósito e sonhos e desejar viver toda a promessa de Deus para a tua vida e entregar tudo a Ele e não tirar os olhos dele e da sua palavra. Foi isso que fez Davi aqui nesse salmo. Você sabe que esse salmo foi quando Davi ele teve que fazer uma aliança com os filisteus, porque Saul estava perseguindo ele, e quando Saul morre, que Davi quer voltar para Israel, até porque tinha a promessa de reinado, os filisteus o prendem, não permite que ele volte. E aí ele escreve esse salmo aqui, dizendo, olha, eu estou com medo, Senhor. Os meus inimigos estão armando contra mim. De alguma forma, eu vou ser ferido. De alguma forma, não vai se cumprir o teu propósito na minha vida. Davi fica em dúvida, será que eu vou ser rei mesmo? Será que aquela unção que eu recebi do profeta Samuel vai se cumprir? E talvez hoje, por causa de algumas situações que te cercam, você está em dúvida em relação àquilo que Deus já te deu como promessa. Será mesmo que vai acontecer? Porque o tempo está passando. Será mesmo? Porque ao meu redor parece que está tudo contrário, está tudo inverso. Será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou alcançar esse objetivo? Será que eu vou viver mesmo esse propósito? Ou será que tudo foi um sonho da minha cabeça? Será que tudo foi uma ilusão que eu criei? Será que tudo foi algo passageiro? Deus está falando conosco hoje, que às vezes o medo, ele gera isso. E Davi, nesse momento de grande perseguição, né? Que queria impedir que ele se tornasse rei, vivesse o propósito, o que Davi faz? Ele exalta a palavra de Deus. Ele declara que dependeu totalmente de Deus e não permitiu que o medo o paralisasse. Olha só, no mesmo salmo que está aí, se você quiser acompanhar, nós lemos o versículo 3 e 4, mas olha só o que diz os versículos 9
e 10 do Salmo 56. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Amém? Bem sei isto, que Deus é por mim. Versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. O que pode me fazer o mortal? O que pode me fazer o homem? Nada. Para quem está em Deus, o homem não pode te fazer nada. As pessoas que falam mal de você, as pessoas que te perseguem, as pessoas que de alguma forma se levantam contra você, elas não podem te tocar se Deus não permitir. O diabo não pode te tocar se Deus não permitir. Amém. Você sabe que o diabo ele tem um propósito dado por Deus. Você sabe que o diabo é criação de Deus, não é criação do acaso. Tá? Inclusive a palavra de Deus diz: eu fiz o mal, eu criei o mal. O diabo é uma criação de Deus. Eu criei o assolador, exatamente. A palavra do último culto, você não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube, da Igreja El Shaddai. Assiste, tá espetacular a palavra da semana passada. Como essa, quem está gostando hoje? Que Deus está te dando livramento aqui. Amém? Deus está preparando o teu futuro. Assim, o futuro já está preparado, mas Deus está preparando o caminho para você alcançá-lo. Amém? E aí, o que acontece? Olha, Deus entregou os inimigos na minha mão. Olha o pernilongo aqui, ó, matei ele, ó, caiu. Olha a palavra se cumprindo. Entregarei os inimigos nas tuas mãos. Aí vamos lá, vamos para a palavra, a gente pode fazer gracinha. Né? E aí o que acontece? O diabo não pode tocar na tua vida, mas Deus permite que o diabo te ronde para que você se lembre de confiar em Deus. Amém. Ele permite que o diabo lance setas para que você se lembre de confiar em Deus. E você precisa confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar definitivamente em Deus e parar de andar com medo de tudo. Com medo que não vai dar certo, com medo que não vai fluir, com medo que não vai acontecer, com medo que não vai romper, com medo que não vai crescer, com medo que não vai prosperar, com medo que não vai alcançar, com medo que não vai multiplicar. Não! Nós temos que parar de andar com esse medo todo das coisas e confiar que Deus é por nós. E Davi falou assim: eu confiei em ti, no Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem coloca a confiança em Deus perde o medo. Perde o medo de que as coisas não vão dar certo. E sabe o que acontece? Você lê a história que o Salmo, o período da história desse Salmo, quando Davi termina de declarar esse Salmo, termina de escrever esse Salmo, ele recebe o recado de que os exércitos dele estavam indo em direção a Jerusalém. E ele sobe para Jerusalém e lá ele é coroado rei. É no período desse Salmo aqui. Ele, no final disso, quando ele diz: eu venci o medo, ele é coroado rei. Queridos, por isso que a palavra de Deus diz em Tiago 1,12: bem-aventurado aquele que suporta o tempo do medo, o tempo da provação, porque depois de aprovado recebe o quê? A coroa. A coroa. Põe o banner e olha qual é o tema para 2. Ainda bem que não foi aquela hora, vai encaixar melhor agora. Olha qual é o tema, eu não sei se dá para todos lerem. Jesus, o Rei de toda a terra. Esse é o tema em Jerusalém para 2023. Jesus, o Rei de toda a terra. Amém? Só que a gente só vai entender Jesus como Rei quando a gente entender o que é reinado, o que é reino, o que é o princípio do reino. Por que é difícil para a gente entender? Porque a gente mora numa república. A gente vive, não mora numa república. Cada um mora na sua casa, alguns em república, né? Quem está estudando fora, né? A Bia mora em república. Né? Mas nós vivemos num país que é uma república. A república não tem nada a ver com o reino. Nós não vivemos numa monarquia. Se a gente vivesse numa monarquia, a gente entenderia melhor quem é Jesus como rei. A gente não entende. A gente acha que democracia é um caminho bom. Pastor do céu, como é que você tem coragem de dizer isso? Democracia é uma invenção humana.
A teocracia é uma invenção divina. Não era para a gente ser rei, não era para a gente ser governado por escolha de povo. Sabe o que a gente diz? Que o poder emana do povo. Gente, enquanto a gente disser isso, a gente está... E o povo vive no pecado. Então o poder se manifesta no pecado. O poder não emana do povo, o poder vem de Deus. Mas não vou entrar por esse lado, tá? Que é muito complexo. Agora, mas a gente precisa entender o que é reino. Então, aquele que venceu o medo recebe a coroa. Vai reinar com Jesus. Vai governar com Jesus. Quando você vence o medo, sabe que você começa a governar os seus territórios. Tem gente que não governa a sua casa, tem gente que não governa o seu trabalho, tem gente que não governa os seus ambientes porque está com medo, perde o governo, perde o reinado. Ai, Jesus, acho que eu estava comigo. Amém. Quais têm sido os pensamentos de medo que te perseguem e atormentam a tua alma? Hoje é dia de confiar e entregar o que você ainda acha que pode guardar ou controlar. Entregue isso nas mãos do grande El Shaddai. Amém. Olha o que diz. Abra aí a sua Bíblia, o último versículo que nós vamos ler, mas eu queria que você lesse junto comigo, assim, né? Enquanto eu leio, você acompanhasse, ou o Rubem pode pôr no telão também. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1,12. Olha esse versículo que extraordinário. Diz assim, 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, em vez de você ficar controlando tudo nas suas mãos, deixa Deus guardar o teu depósito. Deixa Deus guardar a tua coroa. Deus guarda até aquele dia o que é teu. Quando você tem crido nele, quando você confia nele, quando você perde o medo de entregar nas mãos dele, porque às vezes a gente tem medo de entregar na mão de Deus, achando que a gente vai perder o controle, e aí não vai dar certo, é o contrário. É o contrário, é uma coisa que a gente fala para quem vai para o encontro com Deus. Sempre quando tem encontro com Deus, que a pessoa fala, mas eu precisava levar meu trabalho, porque meu patrão pode me ligar, tudo. A gente fala assim, ou, e meu filho, que eu vou deixar, a gente fala assim, olha, se Deus não puder cuidar do teu trabalho, se Deus não puder cuidar do teu filho, não é você que pode. Então, deixa e vai para o encontro, porque você está indo para um lugar se encontrar com Deus. A gente fala isso para as pessoas. Mas eu vou deixar o celular aqui, porque se acontecer alguma coisa na minha empresa, eu fico sabendo. Meu filho, se Deus não puder cuidar da tua empresa, é igual quem vem no culto, mas fica lá, né? Com medo de receber a notícia, fica com o celular. Vou ficar com o celular aqui. Qualquer coisa, eu já ajo rápido. Não adianta. Não adianta. Desliga o teu celular, se desliga de tudo que é do mundo e mergulha em Deus quando você está aqui. Quando você está com Jesus. Quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta, deixa o celular do lado de fora, não pega, porque se o celular estiver lá dentro, ele vai te roubar o tempo de oração. Você entendeu? Se Deus não puder cuidar, os 5 minutos que você está orando por dia, apesar que eu sei que você ora mais de 1 hora por dia, mas vamos dizer que foi 5 minutos. Os 5, diga amém pelo menos, gente. Está tão difícil orar 1 hora por dia, não consegue nem falar amém. Aleluia. Se Deus não puder cuidar de 5 minutos dos seus negócios, da sua família, do teu filho, da tua casa, dos teus bens, enquanto você está no quarto com Ele, não é você que vai poder cuidar. Não é você que vai resolver. E tem gente que deixa de vir ao culto, tem gente que deixa de orar, tem gente que deixa de estar com Deus, tentando resolver problemas. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar com o problema. Vai continuar. Não é a gente que resolve. Porque aqui está falando, é o medo. É o medo que gera isso. É o medo que faz você ser controlador de tudo. A pessoa que é controladora, que é centralizadora de tudo, nada mais é do que uma pessoa que vive morrendo de medo. Cai com alguém na água, que a pessoa não sabe nadar, o que ela faz, ela vai devagar. Exatamente, é o medo. Uma pessoa controladora e centralizadora nada mais é uma pessoa que morre de medo. Por isso ela centraliza e controla tudo.
Mas se Deus não tiver no controle, queridos, em vão edificaremos essa obra. Amém? Amém. Hoje também é dia de reafirmarmos como fez Davi nesse salmo. Aí nos versículos 12 e 13 ele diz assim: os votos que eu fiz, eu os manterei. O medo faz você quebrar seus votos. O medo faz você quebrar princípios. O medo faz você desistir no meio. Aqui Davi está falando, porque eu venci o medo, eu não temerei mais nada. Os votos que eu fiz, eu vou até o fim, porque eu não tenho medo. Amém? Não quebre votos, não quebre promessas, não quebre a tua palavra. Mas vale a tua palavra do que muitas riquezas, diz a palavra de Deus. Não quebre a tua palavra, declare. Se você fez um voto, se você fez uma promessa, se você fez uma declaração, cumpra isso. O medo faz a gente quebrar no meio do caminho. E aí Davi diz: rendei-te graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste a queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz do dia. Nossa vida é restaurada através da nossa fé e confiança nele. Provará que suas promessas são verdadeiras. A Bíblia diz que o Espírito hoje habita em você. Deus habita em você. Amém? Onde você procura Deus? Não é na igreja. É aqui, ó. É dentro de você. Por isso que não importa onde você estiver, você pode se encontrar com Deus. Ah, então eu não preciso ir para a igreja. Errado. Aqui você vem alimentar a sua fé. Aqui você vem ter comunhão com os santos. Aqui você vem receber tua bênção sacerdotal. Mas Deus está em você. Ele vive em nós. Se Deus está em nós, o que pode nos causar medo? O que pode ser maior do que Deus? Nada. Se Deus é amor e Ele habita em nós, o amor dele habita em nós. E a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? A Bíblia diz que não foi espírito de medo que Deus te deu. Em outras traduções, não foi espírito de covardia que Deus te deu. O medo nos faz ser covardes. Não foi espírito de medo, mas foi de poder. Diga poder. Poder. Amor. Amor. E moderação. Moderação. Ou seja, Deus vai fazer transbordar o amor dele na sua vida. Deus vai fazer o poder dele transbordar na sua vida. Mas isso não vai roubar o equilíbrio de uma vida perfeita. Amém? Ou seja, você não precisa vir viver na igreja para não ter medo. Você vem na igreja, no culto, e depois manifesta o poder de Deus lá fora. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos querem definitivamente nessa manhã ser livres do medo? Então fique de pé onde você está, porque eu vou orar por você. Eu vou orar, eu vou profetizar agora o fim de todo medo. Todo medo que tem te assolado nesse tempo. Não deixa nada te roubar agora. Não deixa nada te distrair agora. Foca em Deus agora. No Espírito Santo de Deus, que vai ministrar você de amor, de poder e de moderação. Diga para Deus que você quer ser livre desse medo. Talvez o seu medo seja familiar, talvez o seu medo seja financeiro, talvez o seu medo seja na saúde, talvez o seu medo seja não dar certo, não conseguir fazer as coisas, talvez o seu medo seja retroceder na fé. Você tem medo de errar, você tem medo de fracassar. Queridos, não tem problema fracassar, o problema é parar por causa do fracasso. Não tem problema errar, o problema é parar por causa do erro. Não tem problema pecar, o problema é não se arrepender. Então não tenha medo, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de fazer alguma coisa que não era o que deveria ter sido feita. Errou, recomeça. Falhou, recomeça. Pecou, recomeça. O medo te impede
ela entra no teu coração como uma espada, ela arranca agora as raízes de medo. Não é porque uma vez não deu certo que nunca mais vai dar certo. Esse medo está sendo arrancado agora da tua vida, em nome de Jesus. Não é porque um dia não deu certo que nunca mais vai dar certo. Vai dar certo sim, porque o Senhor disse que vai dar certo. Então lança fora esse medo. Fala: Senhor, me livra desse medo, eu não quero mais. Eu não quero mais estar num buraco como Gideão. Eu não quero mais estar escondido na caverna como Davi, como Elias. Eu não quero mais viver fugido como Moisés, tentando levar uma vida dupla. Eu não quero mais estar escondido como Adão e Eva, porque pequei. Eu não quero mais o medo do pecado na minha vida. Eu não quero mais estar como os discípulos de Jesus, que se esqueceram do milagre e ficaram com medo da tempestade, não enxergaram Jesus, não viram que é Jesus, o Salvador. Jesus está à tua frente, Jesus anda na tua direção. Como é que você não está enxergando Ele? Enxergue que é Ele que está vindo para te salvar, é Ele que está vindo para te libertar, é Ele que está vindo para te resgatar, é Ele que vai acalmar o mar, é Ele que vai parar a tempestade, é Ele que vai mudar as circunstâncias.